Tá? Então, a acusação com a palavra por até 1h30. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente da Segrégio Tribunal do Júri, doutor Murilo Lemos Simão. Doutor, mais uma vez é um prazer, um privilégio estar numa sessão de julgamento presidido por Vossa Excelência. Receba aqui meus cumprimentos, receba aqui minhas homenagens, minha demonstração pública de respeito à atuação, à Vossa Excelência. E terceira vez seguida nessa semana, e teremos outros ainda mais pela frente. Tá? Receba aqui meu muito bom dia, Excelência. Da mesma forma, cumprimento os demais serventuários de justiça, doutor Jairo, doutora Lúcia, sempre atentos, cuidadosos, cautelosos no exercício da função, os serventuários da justiça, os demais, aos oficiais. Cumprimento a doutora Rafaela Yokoyama, vai estar aqui ao meu lado. Cumprimento o doutor Domingos, meu amigo, saiba que o admiro, saiba que o respeito, saiba que sempre Vossa Excelência pode esperar deste promotor de justiça a mais tranquila atuação, a mais clara, direta, como sempre tem sido. Em momento nenhum, saiba que a intenção deste promotor em especial é pôr em xeque o seu trabalho, questionar a sua seriedade, questionar a licitude dos seus trabalhos em absoluto. Eu confio no seu trabalho, muito, e o respeito por isso. E daqui para frente, sempre foi assim, e daqui para frente, sempre será assim. Nada vai mudar o sentimento e a postura deste promotor para com Vossa Excelência. Tenho certeza que Vossa Excelência sempre fez, faz e sempre fará a melhor defesa dos seus assistidos. Entenda, e se de alguma forma o ofendi, peço desculpas, de público. Obrigado. Cumprimento também o acusado, Fabrício da Conceição Soares. Desejo sucesso a você nesse julgamento, independente do resultado que você obtenha, Fabrício. Cumprimento o público que nos assiste, os familiares da vítima, familiares do acusado eventualmente presentes, recebam por mim as homenagens. Cumprimento o meu amigo doutor Ângelo Sampaio, prazer ele reencontrar meu amigo doutor também presente aqui, receba aqui meus cumprimentos. Senhoras juradas, senhores jurados, que data essa nossa? 7 de agosto de 2025. Para quem não sabe, estamos vivendo o Agosto Lilás. O Agosto Lilás ele é um mês que é dedicado a todo e qualquer tipo de combate e enfrentamento a violências de gênero pautadas em relações domésticas. É neste mês, e especialmente nesta data, 7 de agosto de 2025, que a Lei Maria da Penha completa 19 anos de existência. E mesmo após 19 anos de existência, a gente ainda se depara com situações em que a vítima, em que a mulher é reiteradamente exposta a questões de humilhação, a questões de dependência emocional, a questões de violência, sem poder defender-se de forma satisfatória, sem poder até mesmo ser ouvida, sem ser questionada, do porquê ainda se manter num relacionamento abusivo, do porquê aceitar reiteradas violações, do porquê ser agredida e ainda assim retornar para o seio de sua família para voltar a ser agredida. Eu perguntava aqui para as irmãs da vítima, a senhora sabe por que a sua irmã não lhe relatava ter sido agredida?
eu soube apenas depois, algum tempo depois. Eu perguntava a ela, ela dizia que tinha se batido, eram marcas típicas de quem era agredida. E às vezes ela falava que tinha caído, que tinha batido, que tinha se machucado. E eu perguntava, mas por que ela não dizia que estava sendo agredida? As irmãs até diziam, eu acredito que ela tivesse medo. Ele, Fabrício, não tinha convivência com a família da vítima. Mas eu digo a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, o porquê que a Marilene não dizia. Óbvio que existe o medo, como toda relação abusiva, tóxica. Impõe o medo, impõe o temor. Mas acima de tudo, o fator que mais retira a força das vítimas de procurar ajuda, de ir até uma delegacia, oferecer uma denúncia, não é o medo. Por incrível que pareça, o fator determinante que impede uma mulher de gritar por socorro é a vergonha. É a vergonha de ostentar a pecha de ter sido agredida e não ter forças de sair do relacionamento. De ser julgada por ser fraca, por não conseguir dar um basta no relacionamento. De receber agressões diárias. E ainda assim, ser a vítima e ao mesmo tempo a culpada de estar apanhando ou sofrendo aquela agressão. Que país é esse? Que realidade é essa que nós vivemos? Em que a gente questiona a vítima, já morta, pela condição de mulher agredida, que ostenta, e tentamos ainda, acima de tudo, acoitar, acolher o agressor. É essa a nossa realidade, em que se investiga a vida da vítima, mas o principal causador nada fala. A vítima, sim. O corpo da vítima encontrado fala. O corpo da Marilene falou que ela recebeu inúmeras agressões. Vejam, é difícil um laudo constar essas informações, mas se Vossas Excelências pegarem o laudo necroscópico dela, a primeira descrição das lesões é inúmeras lesões. Inúmeras. O perito sequer consegue identificar quantos golpes Marilene recebeu na face. O perito sequer descreve. Lesões externas, no item 3 do laudo. No item 3, tem lesões externas. Ele começa descrevendo múltiplas equimoses e escoriações. Múltiplas equimoses e escoriações violáceas. Presença de edema traumático. Presença de equimoses violáceas na região do membro superior esquerdo, perna esquerda, lateral, direita, esquerda, pescoço anterior, região anterior do pescoço, lateral do pescoço, toda lesionada, típica de quem foi estrangulada, de quem foi agredida, de quem foi asfixiada. Queria eu que pudesse a dona Veridiana vir aqui, que foi a primeira que teve contato, ela disse, olha, vai lá, ajuda a Marilene, porque ela está sendo asfixiada. A dona Veridiana mandou uma mensagem às 3:50 para a dona Janaína dizendo, olha, vai lá com a Marcilene. Vai lá com a Marilene, porque ela está sendo asfixiada. Ela, assim, como é que uma pessoa manda uma mensagem, no momento da agressão, apaga, e 6 horas da tarde ela manda uma outra mensagem, olha, vai lá que eu acho que aconteceu alguma coisa. Essa dona Veridiana, ela não veio aqui certamente por medo de se envolver, de se comprometer, ou até mesmo de ser responsabilizada pela omissão que ela praticou. Certamente, ela concorreu para essa prática desse crime, certamente. E o medo dela não era de que o Fabrício atentasse contra a vida dela. O medo dela era de ser responsabilizada junto com o Fabrício. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso.
Porque ela afirma com tanta segurança. Ela afirma, antes mesmo do laudo ser elaborado, antes mesmo de sair um laudo oficial do perito dizendo que ela sofreu asfixia, Dona Veridiana já tinha dito que ela foi asfixiada. E me dizer que pelos gritos, pela voz sufocada, ela presumiu que a Veridiana estava sendo sufocada. Para que isso é historinha para a gente entender e ficar coitada. Não, mas ela não quis se envolver, como ela desde o início vem dizendo. Olha, Janaína, a dona do kitnet, aconteceu uma tragédia, mas não menciona meu nome, porque eu não quero me envolver. É sempre assim. Numa vizinhança, todos sabem o que acontece. Todos sabem detalhes que a gente aqui tenta compreender, mas lá na vizinhança, no entorno do kitnet, eu tenho certeza que todos sabem o que aconteceu. Ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver. Dona Marluce, Dona Marilene, Dona Marcilene, certamente tudo aquilo que vocês tomaram conhecimento, Giovanni também, tudo aquilo que vocês tomaram conhecimento após a morte da irmã de vocês, da sua mãe, certamente era aquilo que já vinha acontecendo, porque a vizinhança ouvia o que vinha acontecendo. Eles sabiam o que estava acontecendo desde o início. Desde o início. Na vítima foi colhido material genético debaixo das unhas da vítima. Certamente se defendendo, mas o material genético era tão pequeno que o perito não conseguiu identificar a origem e nem fazer comparação com o DNA do acusado. Mas foi identificado um material genético debaixo das unhas dela. Esse material genético debaixo das unhas e as lesões que ela apresentava pela face, pelo pescoço, pelas coxas, pelos braços, tudo isso é característico de quem se defende, não de quem agride. Não de quem agride. E ainda assim arrependido, depois que ele sai da casa, com alguns pertences da vítima, que ele comenta para alguém do ponto de van, que joga no grupo, de que ele fez aquilo porque encontrou a vítima com outro homem dentro de casa, mais uma vez tornando a vítima culpada pela própria morte, numa forma de justificar a sua conduta. Teria sido ela, então, a única causadora da própria morte? Bom, eu asfixio a vítima, mas na verdade o culpado não sou eu, a culpada é a vítima porque ela me traiu, segundo ele. Traição essa nunca comprovada, nunca mencionada, nunca trazida à tona, a não ser pelo comentário que Giovanni ouviu em relação a esse grupo de vãs. E venhamos e convenhamos. Ele, Fabrício, pode alegar qualquer coisa para se defender. Ele pode dizer que a culpa foi dela, que ele foi provocado. E mais uma vez, se ele foi provocado, a culpada seria ela mesma. Então absolvam. Coloquem o Fabrício nessa condição de vítima das próprias circunstâncias. Mas não vai ser o resultado mais adequado, juridicamente, moralmente, socialmente falando, não é aquilo que se recomenda. Muito pelo contrário, situações como essa precisam acabar. Por força, precisam ter um fim. E a mensagem que se prega, a mensagem que se pretende com esse processo, num dia tão emblemático como hoje, 19 anos da Lei Maria da Penha em vigor, sinal de que 19 anos ainda foram pouco para que se criasse uma consciência de não violência,
para que se criasse a conscientização de que homem não pode bater na mulher, que ele não tem esse direito, ela não é filha dele, ela não, ainda que fosse filha, não podia, ela não é objeto dele, ela não pertence a ele. Não existe sentimento mais errado e equivocado do que um ser humano achar que possui o outro. E aqui praticamente era um relacionamento possessivo, obsessivo, em que havia sim uma dependência emocional, não financeira, porque ela trabalhava, era independente, se sustentava os seus próprios filhos de forma digna. Mas existia sim uma dependência emocional. Pelo comportamento que ela apresentava perante a família, ele a isolou da família, a isolou de seus amigos mais próximos. E ela não tinha forças para se livrar. Neste júri, neste conselho de sentença, em que há uma maioria masculina, e isso para mim nada interfere na compreensão de vossas excelências, enquanto homens deste caso, em nada atrapalha. Porque se exige, a meu ver, de vocês homens aqui, o exemplo. E vocês quatro, que integram este conselho de sentença do sexo masculino. A minha fala não é dirigida tão somente às mulheres, é dirigida a todos. Porque aqui o que se quer não é simplesmente travar uma luta de sexos, em que se cria um movimento para justificar ou proteger determinado comportamento, mas que se crie um movimento para se fazer justiça acima de tudo. O que se pede é tão somente justiça. Que seja feita justiça. A forma com que ela foi agredida, os incontáveis golpes que ela recebeu. Seria possível exibir o relatório de investigação em que aparecem as imagens, e quem aqui for familiar e não viu as imagens, peço que feche os olhos, que olhe para o lado ou que saia da sala. ID 125, 113, 129. Cento e 113, 129. Página 16, Jairo. Quando as testemunhas depuseram hoje, disseram que quem entrou no kitnet, era um quarto pequeno, foi até o quarto e viu que o corpo dela estava do lado da cama e tinha um travesseiro em cima dela. Conseguiu? E essa imagem que vocês verão é justamente o local e o posicionamento em que o corpo foi achado. Quer de novo o ID? Já conseguiu? Aí. Desce para mim. Esse aqui é o anexo do relatório de levantamento de local de crime. Quando a polícia faz uma investigação, a primeira coisa a se fazer é um relatório do que encontraram, como encontraram e como foi iniciada a investigação. Essas fotos são o anexo desse relatório. E aqui tem algumas imagens, tem o perfil do Fabrício em rede social. Desce para mim, por favor. Tem a carteira de identidade, print do celular dela e o corpo da vítima. Vejam que ela está parcialmente despida, com um short, com uma camiseta, o seio está à mostra, como se a roupa tivesse sido rasgada. Travesseiro em cima do rosto, após as reiteradas lesões que ela recebeu na face, ela ainda teve um travesseiro colocado e certamente sufocada, porque o laudo atesta que a causa-morte ela foi a asfixia.
travesseiro com um saco plástico, uma sacola plástica, o seio à mostra, roupa rasgada. Desce para mim, por favor. E esse foi o estado que ela foi encontrada, o rosto completamente desfigurado. Completamente desfigurado. Aqui já aparece ela com o rosto limpo. Um rosto mais limpo para o registro da foto. Mas a primeira foto que é impactante, em que as irmãs disseram que a olho nu já era possível identificar que o nariz já estava fraturado. Licença, eu só vou pedir para a pessoa que está do lado de fora ali para sair do plenário, que está chorando. Eu só peço para aguardar lá fora, para não prejudicar o trabalho aqui. Eu preciso manter a tranquilidade aqui dos jurados. Se mais alguém tiver incomodado com o que está sendo falado ou mostrado, eu peço que aguarde lá fora. Antes de eu prosseguir, eu estou suspendendo aqui a gravação. Eu preciso que a plateia aqui permaneça tranquila, sem externar qualquer tipo de sentimento que possa ser demonstrado aqui pelos jurados. Vamos continuar. Percebam que os familiares têm conhecimento já disso. Percebam que do fato já tem 1 ano e 1 mês. E ainda assim, quando entram em contato novamente com a foto, ainda se emocionam, não conseguem conter. E realmente é muito difícil conter a emoção diante de um familiar nessas circunstâncias. Mas vejam como o rosto dela ficou. Esse foi o resultado da agressão que ela sofreu. No laudo, foi identificado até mesmo uma secreção escura no pulmão. Essa secreção escura é o sangue sem oxigenação. E é típico de quem morre por falta de respiração. Apesar de todas as lesões que ela sofreu, todos os golpes que ela recebeu no rosto, no corpo, roupa rasgada, o que a matou foi a asfixia. O que matou foi a asfixia. No laudo identifica que ela tinha ingerido bebida alcoólica, 1,66 decigramas de álcool, isso aí equivaleria a 2, 3 latinhas de cerveja. Não lhe retiraria a condição. No laudo identifica também que foi encontrado em seu sangue substância do princípio ativo da cocaína. O que vem ao encontro com aquilo que a dona Janaína falou em seu depoimento, de que ela ouviu comentários, de que ela tomou conhecimento após o falecimento da vítima, porque muitas informações vêm à tona após a morte, e ela tomou conhecimento após a morte de que ele, o Fabrício, obrigava uma pessoa que era dependente emocional de si a consumir drogas junto com ele. E ela, mais uma vez, sem forças para sair do relacionamento, sem forças para retirá-lo de casa, cedia às suas sevícias, cedia às suas determinações, sofria as suas agressões. Ela aderiu a todo instante às vontades dele. Ela tolerava o relacionamento, porque visivelmente ela já não queria mais. E por conta desse comportamento, ela se fez refém dentro das suas próprias escolhas. Infelizmente, não são casos raros. Infelizmente, são hipóteses muito mais frequentes do que a gente imagina. Muito mais. A ponto do filho não querer mais o relacionamento, a ponto das irmãs não quererem mais o relacionamento, ninguém da família, sobrinhos, os parentes mais próximos, ninguém
incentivava o relacionamento. Ninguém queria que ela estivesse nesse relacionamento com o Fabrício, mas ela era a única que não tinha forças para sair. Infelizmente, num relacionamento a dois, apenas as pessoas envolvidas podem tomar a decisão de dar um basta ou não, de aceitar ou não, de se submeter ou não. Ela se submeteu. O crime, por conta da quantidade de lesões, por conta da natureza das lesões, por conta do modo como ela foi morta, por asfixia, tem a qualificadora do cruel, do meio cruel. Me digam, o estado em que ela foi encontrada, pelas fotos que Vossas Excelências viram, tinha ela alguma condição de se defender de forma eficaz das agressões que sofria? É óbvio que não. Daí a segunda qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a forma como ela foi agredida dentro de sua própria casa, no recesso de seu lar, um ambiente em que deveria ser seguro para todos. É a nossa casa, afinal de contas, é a nossa intimidade, é o momento em que nós relaxamos, é o momento em que nós nos desarmamos de todo e qualquer sentido de alerta e proteção. Foi nesse ambiente em que ela foi morta. Um ambiente em que ninguém espera ser agredido, quanto mais ser morto nessas circunstâncias. Pelo visto, em virtude desse relacionamento compulsivo, desse relacionamento doentio, desse relacionamento humilhante, ele exercia um domínio e um poder incontrolável sobre ela. E por conta disso, o crime foi cometido em virtude, não apenas pelo fato da Marilene ser mulher, mas simplesmente em relação a tudo aquilo que ela representa enquanto mulher, que dependia emocionalmente dele, que não conseguia se desvencilhar, que aceitava os absurdos, que calava aos abusos, que silenciava em relação às agressões. Tudo isso foi desprezado e a sua condição feminina foi reduzida a nada, para que fizesse sempre prevalecer a vontade dele, inclusive na hora de decidir se ela vivia ou não. Óbvio que não há dúvidas de que foi ele o autor da morte. Óbvio que não há dúvidas. As câmeras de segurança, e isso tem os vídeos, até relatam que ele entra e sai várias vezes do kitnet, mas ele entra às 15h18 e sai 15h16 e sai exatamente às 15h48, e nesse lapso de tempo é que acontece a morte, e ele sai definitivamente às 15h48. 15h48. Agora, Vossas Excelências lembram qual foi o horário que a dona Janaína disse que a Veridiana mandou a mensagem por primeiro e apagou? Lembram o horário que ela falou? Se não lembrar, eu digo. Ela disse, a dona Janaína, hoje em plenário, disse que a dona Veridiana, a vizinha, a abelhuda, que tudo soube e nada falou, mandou uma mensagem para ela exatamente às 3:45. Coincide o horário da morte? Coincide com o horário apontado nas gravações? Claro que sim. Então ela manda uma mensagem 3:45, apaga. Depois, às 6 horas, diz, olha, não vai lá que eu acho que aconteceu alguma coisa. É óbvio que aconteceu alguma coisa, e ela sabia porque era janela com janela. Janela com janela. E a partir de então, não entra mais ninguém na casa. As gravações que se tem apresentadas no processo vão até aí, às 15h48. O vídeo está no processo, se Vossas Excelências quiserem, pode ser exibido. Aparece apenas
a entrada, ele falando alguma coisa, o horário da entrada, e o momento da saída em que ele sai de dentro da casa, passa a mão no rosto ali e sai com um carrinho empurrando. Vocês querem ver? Se quiserem eu posso exibir. Por favor, Lúcia, é possível exibir o vídeo? Já que estamos falando sobre isso, vamos mostrar. ID 136-842-822. São 2 vídeos curtos. 136-842-822. O vídeo tem áudio também. Ele fala alguma coisa, é difícil de compreender. Esse é o vídeo da saída. Pode pôr o outro primeiro, por favor. Prepara e dá só um pause logo no comecinho para eu explicar, por favor, tá? Se possível. Esse é o vídeo, dá um pause para mim. Aí, pode dar um pause. Esse é o horário em que ele sai, olha, 15h16, na verdade, ele estava dentro da casa, ele sai com um carrinho de mão, bota o carrinho do lado de fora, fala alguma coisa e entra. Pode soltar, por favor. Aqui, ó. Ele fala alguma coisa, o carrinho ele já deixa aqui com alguns objetos dele, com certeza. Ele fala, retorna para dentro da casa. Esse vídeo tem um áudio, dá para pôr o áudio? E é esse momento, olha, 15h16 para as 15h17. Fala alguma coisa em matar, ou não dá para entender direito o que ele fala. A gente ouve alguns gritos de fundo bem baixo, um choro, latido do cachorro. Pode passar para o próximo, Lúcia, por favor. O próximo já é às 15h48, quando ele sai, passa a mão no rosto, limpando ali o rosto, pega esse carrinho e vai embora. Ele tranca, ele tem um cuidado de trancar a porta ainda. Ou tenta trancar a porta, não sei. Se limpa, olha se está sangrando e sai. Tranquilamente. Tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. E o horário? Às 15h48. Qual foi o horário mesmo que a dona Janaína disse que recebeu a mensagem da dona Veridiana? 15h45 da tarde. 15h45 da tarde. Coincide bastante com o horário que nós identificamos no vídeo. Bastante. Obviamente que sobre o que aconteceu dentro da casa não temos testemunhas presenciais. Ninguém sabe o que aconteceu a não ser Fabrício. Fabrício é o único que poderia esclarecer o que aconteceu. Único. Não há testemunhas de dentro da casa, não há filmagens, não há relato de ninguém mais que tenha ouvido outros detalhes. O que nós temos é o que está no processo e o que foi exibido, o que os familiares tomaram conhecimento, é isso. Mas vejam, percebam que o crime de violência doméstica, acima de tudo, ele é um crime covarde. Ele é um crime covarde porque, em virtude de ser cometido no recesso do lar, não deixa testemunhas, em que se tem que considerar tão somente a palavra da vítima. E a palavra da vítima hoje consta no laudo necroscópico. É tão somente a versão que nós temos, é aquilo que o corpo dela deixou
para nos contar o que ela sofreu. É um crime, acima de tudo, covarde. Covarde. Porque já estamos em desvantagem. Já estamos atrás. Precisávamos percorrer um caminho, produzir uma prova para tentar construir um processo. Para tentar dar início à persecução da justiça, à persecução criminal. E vejam, percebam que a minha intenção aqui não é prejudicar o acusado em absoluto. A minha intenção é trazer a vocês aquilo que está no processo, aquilo que efetivamente foi produzido. E diante de todo esse cenário de violência, diante de todo o cenário que nós já analisamos, sob vários enfoques, sobre o ponto de vista da proprietária, sobre o ponto de vista da vizinha, curiosa, fofoqueira, que não nos ajuda em nada, sobre o ponto de vista da vítima, sobre o ponto de vista dos familiares, sobre todos os aspectos a gente tenta entender quem conviveu com ela, quem morou junto com ela, dos irmãos que estavam ali e presenciaram as lesões em seu corpo ao longo do relacionamento que ela teve com o Fabrício. Tudo isso a gente tenta considerar e ponderar, obviamente, para se fazer a justiça. Mas uma pergunta me incomoda. Uma única pergunta cala forte aqui no meu peito, porque eu não consigo encontrar resposta para ela. E essa pergunta é: por quê? Por que Fabrício matou a Marilene? Essa pergunta nós não teremos resposta. Infelizmente, nunca saberemos o porquê disso tudo. Sabemos que ela sofreu. Sabemos que era um relacionamento abusivo. Sabemos que ela passou ali uma via crucis até ser efetivamente morta por ele. Um caminho de sofrimento sem igual, que só ela sabe o que passou. A gente pode aqui fazer ideia do que tem acontecido com ela ao longo desse relacionamento, mas nós realmente jamais saberemos a dor e o impacto que isso causou na vida dela ao longo de todo esse relacionamento. E hoje aqui, não sou eu a banca da acusação. Sou eu aqui, uma bancada representando o Ministério Público, um órgão ministerial que busca a defesa da vida dela. Porque a voz da Marilene hoje sou eu. É a doutora Rafaela. Porque ela já foi silenciada. Ela já não pode mais falar. E em defesa da vida dela, da vida que ela teve, do legado que ela deixa através de seus filhos, e a memória que a família carrega, o Ministério Público requer que Vossas Excelências condenem o acusado Fabrício por ter tirado a vida de Marilene de forma cruel, sem que ela pudesse defender-se de forma satisfatória, com recursos que dificultou a defesa da vítima, e também pela condição que a Marilene ostentava. O crime não foi cometido contra a Marilene em si. O crime foi cometido contra tudo aquilo que a Marilene representa enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que dependia emocionalmente do seu parceiro. E por conta disso espero sinceramente que Vossas Excelências façam a justiça neste caso. Acredito eu que possa ser alegado aqui que ele, impelido por um justo valor relevante, de relevante valor social ou moral, matou a vítima. Mas veja, que acredito que seja a tese do homicídio privilegiado.
eu pergunto, para haver o crime do homicídio privilegiado, nós temos alguns requisitos. Para justificar, isso impõe uma condenação, sim, mas impõe aí uma redução de pena. Mas para o homicídio ser considerado privilegiado, primeiro precisa ter havido uma injusta provocação da vítima. Que injusta provocação foi essa? O que foi que ela disse assim de tão grave para que ele desferisse incontáveis golpes na Marilene, a asfixiasse, rasgasse as suas roupas? O crime tem que ser, acima de tudo, impelido, motivado por um relevante valor social ou moral. Que valor social ou moral é esse? Segundo ele, nas redes sociais, aí, porque ele encontrou a Marilene com outro homem, seria sido isso? E esse seria o relevante valor social ou moral? Não se cabe. Não se aplica. Mais uma vez, não se aplica, sabe por quê? Porque eu não consigo dizer que o motivo foi por relevante valor social ou moral após a injusta provocação da vítima, porque neste fato, sequer eu consigo dizer qual foi o motivo do crime. Se não há motivo do crime provado nos autos, alegado pelo Fabrício, como é que eu posso dizer que isso foi um relevante valor social ou moral? Eu não consigo nem apontar a razão pela qual o Fabrício agiu dessa forma agressiva contra a Marilene. Se eu não posso alegar o mínimo, o motivo, como é que eu vou dizer, como é que eu vou qualificar esse motivo para ser de relevante valor social ou moral, a ponto de justificar a redução da pena? Obviamente, é uma tese que não cabe. Espero sinceramente que Vossas Excelências tenham a capacidade de se indignar com esses fatos, assim como eu tenho. Que tenham a capacidade de fazer acontecer a justiça que se espera. E o que se espera, a meu ver, é a condenação do acusado pelo crime de homicídio triplamente qualificado em relação à vítima, Marilene. Meio cruel, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e a condição do sexo feminino. Em relação às questões pessoais dela, passo a palavra à doutora Rafaela Yokoyama, que vai relatar um pouco mais sobre essa intimidade do casal. Encerro aqui a minha fala e passo à doutora Rafaela. Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente, doutor Murilo Simão. Cumprimento também o ilustríssimo promotor, doutor Gerson Silveira. Cumprimento o representante da Defensoria Pública do Estado do Pará, ao qual tenho muito apreço por ter permanecido na casa por 6 anos. Sei o valor da Defensoria Pública, doutor Domingos, perdão. Cumprimento os policiais, penais e militares aqui presentes, funcionários e servidores do Fórum, amigos e familiares das vítimas, Vossas Excelências, que são importantíssimas aqui hoje. Cumprimento especialmente os meus amigos criminalistas, doutor Antônio Neto, doutora Lívia, doutor Cadu, que estão aqui presentes e deram esse apoio. Eu confesso que eu relutei muito para estar aqui hoje, porque eu não sou criminalista, apesar de advogada. Pode colocar o ID 14936363930, por favor. 14936363930. Só a primeira página. Isso, primeira página. Muitas pessoas me pediram para estar aqui hoje, mas eu relutei. Eu relutei não só por não ser criminalista, mas por envolver uma situação emocional que aquela criança ali da foto sou eu. A Marilene é minha tia. E eu não podia, enquanto mulher, advogada, que luto pelo direito das mulheres, não estar aqui lutando pelo direito da justiça da minha tia. E ela não foi só uma tia, porque tia tenho várias, não foi uma tia em tese comum. Ela ajudou a minha mãe a me criar. Se eu estou aqui hoje, enquanto advogada, foi porque a Marilene ajudou a minha mãe a me criar, enquanto a minha mãe saía para trabalhar e eu não tinha com quem ficar. Aqui, na frente de Vossas Excelências, está um dos trabalhos que Marilene deixou, um dos legados, uma advogada, conselheira da OAB. Hoje aqui eu estou para dar voz, como o doutor falou, a Marilene, que ninguém pode mais ouvir a voz dela, que inclusive adorava cantar com as famílias, no karaokê. Que voz doce. Pode descer, por favor? Alguns momentos da Marilene. Pode descer.
que sempre trabalhou, como já foi dito aqui, uniforme, crachá, pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer devagar. Mãe de 2 filhos, sempre amorosa. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Imagens do convívio familiar de quem era Marilene. Para. Mais abaixo. Eu falei de voz, né? Que ela adorava cantar. Essa é a Marilene cantando no coral da igreja. Essa é a Marilene antes de conhecer o acusado. Essa é a Marilene que me criou. Antes de ser vítima da dependência emocional. O crime de Marilene foi brutal. Ela sentiu dor. Ela sofreu antes de morrer, ao ponto de que quando eu e o Giovanni, filho dela, fomos reconhecer o corpo no IML, porque fomos nós 2 que fomos lá, a psicóloga nos chamou antes e falou assim, eu só preciso conversar com vocês para preparar vocês pelo que vocês vão ver. Ela apanhou muito. Fiquem cientes de que ela apanhou muito. A Marilene, ela não só falou, por favor, não faça isso. Ela gritou 3 vezes por socorro, conforme consta nos depoimentos em anexo nos autos. Ela pediu para não morrer, mas não foi ouvida. Ele continuou fazendo isso. Quem fez isso com ela era a pessoa que deveria respeitar Marilene, amar, proteger, porque era seu namorado. Mas não fez. Marilene já não tinha mais o pai. O pai faleceu em janeiro de 2020. A referência masculina para uma mulher, que, conforme a psicologia aponta, é necessário, era ele. Ele deveria proteger, mas não fez. Quem mais deveria proteger, quem dizia amá-la, e para quem ela falava também que amava, foi quem fez isso. Dentro da casa dela. Horas depois do filho dela ter saído de lá. Dos 2 filhos, na verdade, tanto o maior quanto o menor. Será que ele não teria feito também na presença dos filhos? Não se sabe. Mas não estamos aqui para questionar isso. Marilene sofreu. As fotos que vossas excelências e a plateia viram relata agressões no rosto, na cabeça. Certidão de óbito está clara. Traumatismo craniano e facial. Isso lembra vocês algo recente? Juliana dos Santos no elevador? 60 socos no rosto? É isso que nós mulheres aqui sofremos. É isso que nós mulheres estamos dispostas, infelizmente e vulnerável, só por sermos mulheres. Não foi por outro motivo que recentemente o STJ considerou como causa de aumento de pena agressões no rosto. Porque quantas Marilenes e Julianas não vivem agressão no rosto? Por este motivo, pelas fotos que vocês viram, o velório de Marilene foi caixão fechado. Para não tirar a imagem doce dela da cabeça da mãe e do filho menor. Filho menor este que não esteve presente no velório e não está presente aqui hoje. Porque ele disse, quero lembrar da minha mãe assim. Mas o mais velho, junto comigo, fomos reconhecer o corpo. Vimos o quanto ela estava batida. Eu vi o corpo no caixão, porque nós abrimos em um momento. Foi o caixão fechado, mas em um momento nós abrimos. O rosto dela estava irreconhecível. Se vossas excelências acharam forte a imagem do laudo, no caixão estava pior. Estava 100 vezes pior. E só quem viu pode confirmar o que eu estou falando. Mas eu vi, e é por isso que eu tenho propriedade para falar por vossas excelências isso. Hoje, eu vejo, infelizmente, que os filhos dela vão crescer com traumas. Danilo, tão novo, vai crescer com perguntas que nenhuma criança deveria crescer. Como, por que mataram a minha mãe? O que ela fez de errado? O que eu fiz para merecer, para não ter a minha mãe aqui comigo?
Compartilho mais um relato, que eu sou testemunha, que retornando do IML, após conhecer o corpo da mãe, o Giovanni olhou para mim e falou assim: minha mãe nunca vai me ver casar. Minha mãe nunca vai ver os meus filhos. E eu não sei como vai ser isso. Imagina a dor do filho que ficou. Não é fácil. Não é fácil porque, digamos, numa forma pessoal, enquanto mulher, eu digo que o maior sonho da minha vida é ser mãe e avó, porque tive excelentes avós. Mas esse sonho foi roubado da Marilene, que ele não deu direito a ela viver momentos como esse, por um motivo fútil, porque nenhuma justificativa é plausível. Mesmo que, encontrei ela com outro, como comentaram, isso não é justificativa. Nenhuma de nós mulheres merecemos morrer na mão de qualquer pessoa. Que dirá de quem deveria nos respeitar, amar, cuidar. É isso que vossas excelências precisam levar em consideração. Desce um pouquinho, por favor. Pode descer? Essa é a vida da Marilene. Uma das 7 filhas da dona Sulamita. Marilene tem mais 6 irmãs, todas mulheres. E diversos sobrinhos, como eu, que sou sobrinha dela. Quantas outras mulheres da família não estão expostas ao risco? Só por serem mulheres. Como sempre conheceram pela região, é a Casa das 7 Mulheres, que tinha o nome da novela. Era assim que era conhecida. Mas um certo dia, uma pessoa chegou lá e falou assim: não vão mais ser 7, vão ser 6 agora. E a família teve que aceitar. Mas hoje a justiça, pela morte dela, está nas mãos de vossas excelências. Pode passar. Para, sobe um pouquinho. Essa foto aqui foi tirada no dia 27 de julho de 2024. Marilene morreu no dia 28. Um dia antes. Ela estava em reunião de família, comemorando que iria nascer a filha do sobrinho, a sobrinha também. Criança esta que ela não pôde conhecer. E essa criança também não vai poder conhecer Marilene. Só vai poder ouvir falar em quem era ela. Pode descer, por favor. Aqui está o caderno citado nos 2 depoimentos que tratam sobre a dependência emocional, e eu faço questão de ler, é a letra da Marilene. Trabalhando a dependência emocional. 1. Admitir a dependência. 2. Acreditar que você pode mudar. 3. Estar aberta às mudanças. 4. Ampliar o autoconhecimento. 5. Identificar os comportamentos nocivos. Comportamentos nocivos que ela identificava, mas não tinha força para se livrar. Porque para mim, eu cheguei com ela e falei: tia, a senhora não precisa se submeter a isso. E a única resposta dela para mim foi: minha filha, eu não consigo me livrar. Eu não consigo me livrar. 6. Se perdoar e não se culpar. 7. Curar feridas emocionais. Era muito importante. 8. Aplicar mudanças. 9. Continuar evoluindo no dia a dia. Ela tentou evoluir, ela tentou largar, mas ela não teve forças. O motivo, só ela sabe. Não tenho aqui como ficar questionando, mas ela sabe. E talvez o acusado possa saber, porque era o único que convivia com ela. O crime dela não foi cometido por um impulso, por uma raiva ou por um momento onde a pessoa perdeu a cabeça. Foi ódio. E as marcas no corpo dela falam por si só. Pode descer, por favor? Esse é o trecho de uma música. Só reduz a imagem. Gira de novo. Tá de cabeça baixa. Aumenta. Esse foi um trecho de uma música muito conhecida, que diz: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que
que o para sempre sempre acaba. E, infelizmente, o para sempre de Marilene acabou no dia 28 de julho de 2024. Não só o para sempre de Marilene. Pode descer, por favor? O para sempre do filho mais novo de Marilene, que hoje está sob os cuidados da irmã mais velha de Marilene. Esse abraço aqui poderia ser dado na tia, mas aqui com certeza ele queria a mãe, que foi arrancada do convívio da família e de todos aqueles que o amavam, como todos aqui presentes, inclusive eu. Hoje eu só peço a vossas excelências que possam fazer justiça. Não tenho poder de condenar ou não condenar. O poder está com vossas excelências. Aqui dentro desta beca existe uma pessoa. Fora dela existe uma advogada que está falando com vossas excelências, pedindo justiça pela vida de uma vítima de feminicídio. Mas aqui dentro existe uma sobrinha que está pedindo justiça pela vida da tia e não a violência doméstica. Já basta o quanto de mulheres sofreram e morreram. Nós não podemos mais aceitar isso. A sociedade precisa dar uma resposta para réus de crimes desse tipo que não dá, acabou. Como o doutor falou, mesmo que sejam 19 anos, não foram suficientes. Quantos mais vão ser necessários para que todas as pessoas entendam que todas as vidas importam? Eu não digo só da mulher, mas todas as vidas importam. Que vossas excelências possam refletir, não somente em tudo que foi dito juridicamente, que alguns talvez não tenham conhecimento, mas nos fatos, na ética, na moral, na responsabilidade social e na necessidade da sociedade dar uma resposta. A voz da Marilene foi calada. Mas nós, enquanto família, temos a necessidade de ouvir uma única palavra: culpado. E só vocês poderão dar essa resposta para a gente. Muito obrigada. Só um minuto. Eu peço para a plateia permanecer assistindo. Só, tá? Só, sem manifestação. Agora a gente encerra a fase dos debates pela acusação e vamos para a fase com o defensor público. Antes disso, jurados, precisam ir ao banheiro? Precisam? Então eu vou interromper aqui o júri por uns 5 minutos para dar tempo para os senhores ir ao banheiro. Retomando os trabalhos, feita a reunião com os jurados, a votação, faço a leitura agora da sentença. Já está resolvido aqui. Adoto como relatório aquele relativo à pronúncia. Em atenção à decisão soberana do júri, passo a dar forma e sentido jurídico ao veredito. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença assim decidiu. No dia 28/7/2024, por volta das 15h30, no interior de sua residência localizada nessa cidade de Belém, a vítima foi agredida fisicamente e assim sofreu as lesões corporais que lhe causaram a morte. O réu foi quem agrediu fisicamente a vítima, causando assim a morte dela. Os jurados não absolveram o acusado. O réu não cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O réu cometeu o homicídio com emprego de asfixia. O acusado cometeu o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu cometeu o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, pois o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Em face do exposto, item 1, considerando que a decisão soberana do Conselho de Sentença é pela procedência da pretensão punitiva, declara a condenação do réu Fabrício da Conceição Soares, nascido no dia 7/1/1984, filho de Maria José da Conceição Soares e de João Bosco Araújo Soares, pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, 3, 4 e 6 do Código Penal, cometido contra a vítima Marilene Ferreira de Carvalho. Item 2.
Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: culpabilidade intensa, haja vista que a reprovabilidade da ação criminosa é elevada, pois o condenado agrediu fisicamente a vítima quando ela estava sozinha em sua própria casa, sem chance de se defender, sem ter alguém que pudesse sair em seu socorro, ocasião em que o réu, aproveitando-se de sua superioridade física, espancou a vítima e, depois de matá-la, fugiu e permaneceu foragido por mais de 2 meses, demonstrando assim sua periculosidade e seu firme propósito de frustrar a aplicação da lei penal. As circunstâncias do delito são circunstâncias neutras, pois, conforme reconhecido pelos jurados, qualificam a infração. O acusado, ao asfixiar a vítima, impôs a ela sofrimento extremo. O motivo do crime prejudica o acusado, haja vista que ele matou a vítima, sua companheira, por razões da condição de sexo feminino. O crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. O agente revelou, ao praticar a infração, seu caráter violento, machista, possessivo e controlador e, ao fugir depois de cometer o crime, deixou bem evidente sua índole covarde e oportunista, aspectos que desabonam a sua personalidade. O denunciado não registra antecedentes criminais, a conduta social do réu e o comportamento da vítima não agravam a pena, as consequências do crime são próprias da espécie delitiva. Item 3. Assim, destacando que a qualificadora da asfixia traz a pena para o patamar mencionado no preceito secundário do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, 12 a 30 anos de prisão, e que existem outras 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a sanção para ser proporcional à ação criminosa hedionda deve ser maior à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena, reprovação, reeducação do agente e prevenção social, fixo a pena base em 21 anos de reclusão, sanção que torno concreta, pois inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causa de aumento ou de diminuição de reprimenda a mensurar. Item 4. À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção. Em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, em estabelecimento carcerário adequado do Estado. 5. O réu foi preso preventivamente em 18/10/2024 e assim permanece até hoje. Dessa forma, nos termos do artigo 42 do Código Penal, detração, esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 3, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, no regime estabelecido no item 4. Item 6. O réu, no contexto de uma relação íntima de afeto, movido por sentimento de menosprezo à condição de mulher, espancou violentamente sua companheira e a asfixiou até a morte. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, ocasião em que o agressor se prevaleceu de sua superioridade física e se aproveitou do fato de a ofendida estar sozinha no lar, vulnerável, sem chance de se defender ou de ser socorrida. Diante desse cenário hediondo de violência extrema, está evidente a periculosidade concreta do condenado. Ademais, não se pode esquecer que logo depois de executar a vítima, o assassino fugiu, o fato a demonstrar seu firme propósito de frustrar a aplicação da lei penal e conseguiu permanecer foragido por mais de 2 meses. Desse modo, é incabível a apelação em liberdade, pois a prisão preventiva do réu continua sendo medida imperativa para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo viável a concessão de nenhuma medida cautelar diversa da segregação. Item 7. Na denúncia, o promotor de justiça formulou pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e indicou o valor pretendido de R$50 mil a beneficiar os parentes da falecida. A vítima possuía 2 filhos, um dos quais integra a lide na condição de assistente de acusação.
É indiscutível que a morte violenta de um ente querido causa dano efetivo aos parentes da falecida, pois há um abalo presumido na esfera moral, psicológica e emocional do parente da pessoa assassinada. Essa espécie de dano foi causada pelo réu aos parentes da vítima, especialmente aos filhos dela. Nesse passo, havendo nexo causal entre a ação criminosa dolosa do réu e o prejuízo moral suportado pelos filhos da vítima, torna-se necessário fixar um valor mínimo para a reparação do dano. Tendo em vista as precárias condições financeiras do condenado, assistido da Defensoria Pública, trabalhador autônomo, não é possível fixar aquele valor indicado pelo Ministério Público na denúncia. Portanto, em atenção ao disposto no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, fixo a obrigação de o réu pagar aos filhos da vítima a quantia de R$5.000 a título de valor mínimo para reparar o dano moral causado. Sobre esse valor incidirão correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento, artigo 406 do Código Civil. Item 8. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para o fim de suspender os direitos políticos do réu, façam-se as demais comunicações e anotações de praxe, registre-se a condenação para o fim de antecedentes criminais, espeça-se guia definitiva de recolhimento, remetendo as cópias necessárias dos autos ao juízo da execução penal, arquivando-se os autos em seguida. Caso haja apelação tempestiva, espeça-se guia provisória de recolhimento e cumpra-se o disposto nos artigos 600 e 601 do Código de Processo Penal. 9. Sem custas, sentença lida em plenário, na presença da defesa, da acusação, do réu e dos jurados. Belém, 7 de agosto de 2025, Murilo Lemos Simão, juiz de direito. Sempre quando eu termino um júri, eu faculto as partes, caso queiram fazer as suas considerações finais. A acusação, doutores. Queria agradecer a atenção dispensada neste plenário, à acusação, e dizer aos familiares que o que estava ao alcance do Ministério Público para fazer justiça à memória da Marilene foi feito. O que cabia a nós, enquanto acusação, foi feito, foi entregue. É óbvio que nenhum resultado desse processo vai mudar o estado das coisas. Nada vai trazer a Marilene de volta. Mas que essa condenação sirva de acalento para a família e que sirva também para que vocês saibam que não foi em vão. Obrigado. Doutora? Também, como o doutor falou, eu agradeço a todos aqui os presentes, aos jurados que analisaram com calma a situação. Vossa Excelência proferiu acertada sentença. Enquanto nós, familiares, a nossa parte foi feita. A justiça do homem foi feita. Falta a justiça de Deus, que isso não cabe a gente. Nós não temos esse controle. Mas aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Giovanni, te prometi que eu faria pela tua mãe tudo o que eu pudesse. E aqui, essa sentença é o cumprimento do que eu te prometi. Obrigada. Doutor Domingos. Eu só tenho a agradecer a Sua Excelência, que presidiu o feito, o nosso digno juiz de direito, que presidiu essa solene sessão, doutor Murilo Lemos Simão. Agradecer a Sua Excelência, doutor Gerson Daniel Silva da Silveira, uma pessoa a quem eu respeito muito. E vamos continuar nessa, porque eu sei que o senhor é sempre ascendente nas coisas boas. Prazer conhecer a senhora, doutora Rafaela. Uma satisfação. E outras vezes possamos nos encontrar nesse clima de respeito que aqui tivemos. E agradeço também a deferência de Vossa Excelência com relação à Defensoria Pública. E pedir para que Sua Excelência, o juiz de direito, faça constar no registro, na ata, a resignação da Defensoria Pública e o pedido de apelo. Vai ficar registrado aqui na ata, logo depois a gente
gente dá um encaminhamento devido ao processo. 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D. Pegou? Então, agora a gente finaliza o processo e foi um trabalho especial hoje e todos os que estão aqui comigo, as partes, os meus funcionários e os jurados se dedicaram. Então, meu muito obrigado a todos que me ajudaram nessa sessão, parabéns a todos que atuaram e é uma satisfação trabalhar com um corpo de jurados tão competente. Eu encerro aqui, tenham todos uma ótima tarde.